Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos na nossa continuidade, na nossa pegada aqui no nosso livro, A Sabedoria da Vida, aqui, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, que aqui é da editora Golden Books e a tradução é da Jeane Rangel. Beleza? Vamos continuar? Então, o livro é pequenininho, né? Relativamente pequeno. E estamos aí, agora eu vou acertar aqui a página 105 e vamos ver até onde eu consigo ir. Beleza? Vamos lá, então deixa eu só localizar aqui. Estamos falando do quê? Para que você consiga, obviamente, pegar aí. Estamos falando de honra ainda, né? Honra ainda. Sim. E agora vamos, página 105, continuar aqui. No entanto, e essa nossa leitura, você sabe, é bem pontual, aliás, bem pontuada por mim. Vou fazendo uma outra indagação aqui, ó. No entanto, se você quer evitar um passo tão extremo, por medo de alguma desprazerosa consequência que daí surja, ou pela incerteza se o agressor está ou não sujeito às leis da honra cavalheiresca, há outros meios de tornar aceitável sua porção, isto é, a vantagem. Ele está falando aqui sobre honra, já teceu comentários sobre honra feminina e está falando de honra masculina. E aí ele fala, por isso que ele fala em honra cavalheiresca. Vamos lá? Então esta consiste em devolver a rudeza com rudeza ainda maior. E se os insultos forem inúteis, você pode tentar um soco que forma um tipo de ápice da redenção de sua honra. Também, gente, não se esqueça, esse homem aqui, ó, ele está escrevendo para o tempo dele. Não se esqueça também que era muito comum, penso eu pelo menos, né, para poder justificar essa leitura aqui também, o que eu estou lendo, que na época tinha duelo e tinha, vamos resolver a coisa aí na valentona. Como às vezes aqui ainda, na nossa época tem, mas naquele tempo eu acho que era maior esse tipo de solução. Por exemplo, ele continua aqui, página 105. Um tapa na orelha pode ser curado por uma pancada com um bastão. Uma pancada com um bastão por uma surra com um chicote. E, como remédio aprovado para este último, então para a surra do chicote, algumas pessoas recomendam que você cuspa no seu oponente. Então, e tem aqui uma nota de rodapé que diz o seguinte sobre isto que eu acabei de ler aqui. Deve-se lembrar que Schopenhauer descreve aqui, ou talvez caricature, as maneiras e costumes da aristocracia germânica de meio século antes. Captou? Ele está escrevendo para um tempo dele, né? E aqui ele diz que provavelmente ele está escrevendo para, com base nos costumes da aristocracia germânica de 50 anos antes ali. Legal? Então vamos continuando aqui, ó. 105 ainda. Se todos esses meios não valerem de nada, você não deve se esquivar de derramar sangue. E a razão para esses métodos de limpar o insulto é, neste código, como segue. Quer dizer, ele justifica, dizendo que você pode até tirar sangue do seu oponente e tem uma gradação para defender a sua honra cavalheiresca. Receber um insulto é uma desgraça, produzir um insulto é honroso. Deixe-me dar um exemplo. Meu oponente tem a verdade, o direito e a razão do seu lado. Muito bem. Eu tenho do meu lado o insulto. Logo, o direito e a honra o deixam e vêm para mim, e enquanto isso ele os perdeu.
até que ele os obtenha de volta, não pelo exercício do direito da razão, mas atirando e me batendo. Desta forma, a rudeza é uma qualidade que, em questão de honra, é um substituto para qualquer outro e os excede. O mais rude está sempre certo. O que você quer mais? Não importa quão estúpido, ruim ou perverso um homem possa ter sido, se ele for somente rude na barganha, ele é perdoado e legitimiza todas as suas faltas. Se, em qualquer discussão ou conversação, outro homem mostrar mais conhecimento, maior amor à verdade, um julgamento íntegro, melhor compreensão ou exibir qualidades intelectuais que lancem as nossas qualidades à sombra, podemos imediatamente anular sua superioridade e nossa própria superficialidade e, por sua vez, sermos superiores a ele, sendo insultantes e ofensivos. Diz que nesse caso cabe. Pois a rudeza é melhor que qualquer argumento. Ela, a rudeza, eclipsa totalmente o intelecto. Se nosso oponente não ligar para nosso modo de ataque e não responder ainda mais rudemente ao ponto de mergulharmos na ignóbil rivalidade da vantagem, somos os vitoriosos e a honra estará do nosso lado. A honra conseguida e mantida a qualquer preço. Verdade. Conhecimento, intelecto e perspicácia devem ganhar a retratação e deixar o campo à toda poderosa insolência. Página 106. As pessoas honradas imediatamente fazem o show montando em seus cavalos de guerra. Se alguém emitir uma opinião contrária à delas ou mostram mais inteligência do que podem reunir, se em uma controvérsia elas se perderem uma réplica, elas procurarão alguma arma de rudeza que também sirva e esteja à mão. Assim, retiram mestres da posição. Deve ser agora óbvio que as pessoas estejam bem certas de aplaudir este princípio, esse princípio de honra, como tendo enobrecido o tom da sociedade. Este princípio nasce de outro que forma o coração e a alma de todo o código. 107, página. Em quinto lugar, ele está. Em quinto lugar, o código implica que a mais alta corte a que um homem pode apelar por quaisquer diferenças que possa ter com outro, em um ponto é a corte da força física, isto é, da brutalidade mesmo. Pois isso é uma declaração que a força intelectual e a percepção moral são incompetentes para decidir, e que a batalha deve ser enfrentada com a força física. Uma luta que, no caso do homem, que Franklin define como um animal produtor de ferramentas, é decidida pelas armas peculiares às espécies. E a decisão é irrevogável. Este é o bem conhecido princípio do direito do poder. Ironia, é claro, como a perspicácia de um louco, uma frase paralela. A honra de um cavalheiro pode ser chamada de glória do poderoso. Por último, ele está numerando, né, os 6, por último, se como vimos acima, a honra cívica é bastante escrupulosa na questão do meum e teum, dando grande respeito às obrigações e à promessa feita. O código que estamos discutindo mostra, por outro lado, a mais nobre liberalidade. Aqui ele faz um contraponto com honra cívica, e você lembra bem? Honra cívica tem a ver com poderes que eu obtenho, e a gente tem que pensar o tempo dele, né? Através do Estado. Então, sempre através do Estado, para o Estado, com o Estado. São pessoas poderosas por conta do Estado. Essas pessoas têm uma honra cívica e precisam manter essa honra cívica, precisam proteger essa honra cívica.
Continuando aqui na página 107, há apenas uma palavra que não pode ser quebrada, a palavra de honra. Sobre minha honra, como dizem as pessoas, presumindo, claro, que qualquer outra forma de promessa possa ser quebrada. Então a honra fica em último lugar. Você não pode quebrar a sua palavra, a palavra de honra. Se o pior vai ao pior, é fácil quebrar até mesmo a própria palavra de honra e ainda permanecer honrado. Novamente, adotando aquele remédio universal, o duelo, e lutando contra aqueles que mantêm o que prometem, nossas palavras. Além disso, há um débito e só um que, sob nenhuma circunstância, pode ser deixado sem pagamento, o débito de jogo, que da mesma forma foi chamado de débito de honra. Página 108. Em todos os outros tipos de débitos, você pode enganar judeus e cristãos o quanto quiser e sua honra cavalheiresca permanecerá imaculada. O leitor sem preconceitos verá imediatamente que um estranho, selvagem e ridículo código de honra como esse não tem fundamento na natureza humana, nem qualquer garantia em uma visão saudável de negócios humanos. A esfera extremamente estreita de sua operação serve apenas para intensificar o sentimento exclusivamente confinado à Europa desde a Idade Média e então somente para as classes superiores, funcionários, soldados e gente que os imita. Nem gregos nem romanos sabiam qualquer coisa sobre este código de honra ou sobre seus princípios, nem as altamente civilizadas nações da Ásia antiga ou moderna. Entre elas, nenhum outro tipo de honra é reconhecido, além daquela que discuti em primeiro lugar, em virtude da qual um homem é o que mostra ser por suas ações, e não o que uma língua ferina gostaria de dizer dele. Eles pensavam que o que um homem diz ou faz possa talvez afetar sua própria honra, mas não a de outro homem. Para eles, um soco é só um soco, e qualquer cavalo ou mula pode dar mais forte. Um soco que, sob quaisquer ou certas circunstâncias, pode tornar um homem zangado e demandar vingança imediata. Mas nada tem a ver com honra. Ninguém se dá conta de socos ou palavras insultantes ou da satisfação requerida ou não. Ainda, na bravura pessoal e no desprezo da morte, os antigos não eram certamente inferiores às nações da Europa cristã. Os gregos, os romanos também, eram heróis perfeitos, se você prefere, mas não sabiam nada sobre esse aspecto da honra, segundo ele. Se eles, página 109, tivessem alguma ideia de um duelo, seria totalmente desligada da vida dos nobres. Seria uma mera exibição de gladiadores, mercenários, escravos devotados ao assassinato, criminosos, condenados que, alternadamente com bestas selvagens, eram postos a matar uns aos outros para fazer um feriado romano. É engraçado, é interessante que aqui ele traz um paralelo de que essa bestialidade do duelo, de acertar o outro, uma pancada ou qualquer coisa para resolver um problema, né, e manter a sua honra, é uma coisa muito ligada ao mundo animal e um mundo mais inferior. Tanto é que ele fala dos escravos, provavelmente das lutas em Roma, no Coliseu, né, romano e tudo mais. Isso era feito para divertir as pessoas, mas não era feito pelos nobres, segundo o que se entende aqui. Era feito por pessoas gladiadores, né, que estavam por ali, criminosos, escravos, condenados, toda essa galera ali. Mas não pelos nobres. Quando o cristianismo, então, foi finalmente introduzido, os espetáculos de gladiadores foram abolidos e seu lugar tomado nos tempos cristãos pelo duelo. É interessante,
Após isso, e por conta do cristianismo, é que vem o duelo, nessa visão dele aqui, que era um modo de estabelecer dificuldades pelo julgamento de Deus. Se a luta dos gladiadores era um sacrifício cruel, o desejo preponderante de grandes espetáculos, o duelo era um sacrifício cruel aos preconceitos existentes. Um sacrifício não de criminosos, escravos e prisioneiros, mas dos nobres e livres. Aqui tem uma noção de rodapé, uma nota de rodapé, dizendo o seguinte, que sem dúvida, estas e outras observações sobre o duelo se revestem de um olhar tardio aos leitores ingleses, mas eles não deixam de ser bastante antigos em muitas partes do continente. Então, página 109 ainda. Ele trouxe aqui um tema, melhor dizendo, que eu tenho que dar uma esclarecida, não sei se ele vai trazer mais à frente, que ele fala do julgamento de Deus, que vem com o cristianismo, e aí, portanto, o duelo estava liberado, porque parecia que no duelo, né, vamos explicar por cima, que no duelo tinha uma vontade divina. Quer ver por quê? E por que isso me chamou a atenção? Porque lá atrás, eu não sei dizer o tempo que não me vem à cabeça aqui agora, acredito que na Idade Média, com a força que a Igreja Católica, claro, tinha. Eu lembro que no direito você podia, em relação ao direito penal, penal bem medieval, né, da época, não esse nosso penal do jeito que a gente conhece agora, mas você podia arrancar confidências do preso através de castigo físico. E eles diziam o seguinte, tanto é que tinha um negócio chamado ordalhas, que era mais ou menos o julgamento de Deus. Diziam o seguinte, porque tinha muito a ver com a Igreja Católica. Com a Igreja, né, para não parecer crítica. Diziam o seguinte, este sujeito, nós vamos impor a ele um sofrimento físico. Se Deus apontar alguma coisa, significa que ele não é o culpado deste crime, né? Então eles ficavam esperando sempre uma resposta divina. Óbvio, quanta gente morreu assim, né? Entendeu? Veja que interessante. Isso tem uma pitada desse novo conceito, que é um conceito cristão, dentro desse tempo aqui. Então, voltando, no direito penal nós tínhamos as ordalhas ou julgamentos de Deus, muito próximo disso aqui. Aqui ele está tratando como duelo. O que eu trouxe a mais é o direito penal da época também. Legal? Esse acrescentamento é bom para a gente poder entender bem a época. E não vale crítica, porque nós estamos falando de uma época, né, gente? É muito fácil, como eu digo sempre, a gente fazer uma crítica daqui para lá. Mas era um outro tempo. Legal? Vamos lá. É importante que a gente tenha essa temperança quando vai ler obras mais antigas. Voltando aqui, página 109. Há muitos traços no caráter dos antigos que mostram que eles eram inteiramente livres desse preconceito. Quando, por exemplo, Mário foi convocado para um duelo com um chefe teutônico, ele respondeu que, se o chefe estivesse cansado de sua vida, ele deveria ir e se enforcar. Ao tempo, ele lhe ofereceu um gladiador veterano para um ou mais assaltos. Aí Plutarco relata na vida de Temístocles que Euribíades, que estava no comando da frota, uma vez levantou sua lança para lutar com ele, quando Temístocles, ao invés de puxar sua espada, simplesmente disse: "Lute, mas me ouça." Quão pesaroso deve estar o leitor se ele for um homem honrado, ao descobrir que não temos informação de que os oficiais atenienses se recusaram em conjunto a continuar a servir a Temístocles, se ele agisse dessa forma. Quer dizer, não enfrentar, né? Página 110.
Há um escritor francês moderno que declara que se alguém considera Demóstenes um homem de honra, sua ignorância provocará um sorriso de piedade, que Cícero também não era um homem de honra. Em certa passagem das Leis de Platão, o filósofo fala por fim de um, aspas, assalto, mostrando-nos claramente que os amigos não tinham noção de qualquer sentimento de honra em relação a tais questões. Assalto aqui talvez briga, né? As frequentes discussões de Sócrates eram quase sempre seguidas por ele ser gravemente manipulado, e ele reprovava o fato calmamente. Uma vez, por exemplo, quando alguém bateu nele, o negócio era na briga mesmo. A paciência com que ele absorveu o insulto surpreendeu um dos seus amigos. Aí o Sócrates falou: Você acha que se um asno me chuta, eu deveria me ofender? Interessante. Em outra ocasião, quando lhe perguntaram: Aquele sujeito ali não insultou e abusou de você? O Sócrates respondeu: Não. O que ele disse não foi dirigido a mim. Continuando, página 110. Olha que leitura boa. Stobaeus preservou uma longa passagem de Musônio, pela qual podemos ver como os antigos tratavam insultos. Eles não conheciam outra forma de satisfação além da que a lei fornecia, e as pessoas sábias desdenhavam até mesmo essa. Se um grego recebesse um tapa na orelha, ele tirava satisfação com a ajuda da lei, como é evidente na obra Górgias de Platão, onde a opinião de Sócrates pode ser encontrada. A mesma coisa pode ser vista no relato dado por Gélios sobre Lúcio Verácio, que tinha a audácia de dar um tapa na orelha de alguns romanos que ele encontrava no caminho, sem qualquer provocação, mas para evitar qualquer consequência posterior, ele dizia a um escravo para trazer um saco de dinheiro trocado. E no ato, pagava a multa legal comum ao homem que ele assustou com sua conduta. É porque nós estamos falando do direito romano aqui, né? A regra é, fez o insulto, paga, tem uma aí. Aí o cara chegava e pá, dava um pé do vidro no romano, ele veio pela frente e vinha o escravo, assim, tá aí a multa, tá paga a multa, tá tudo certo. Página 111. Crates, o celebrado filósofo cínico, o cínico é uma escola, né, de filosofia, levou tal tapa na orelha de Nicódromo, o músico, que seu rosto inchou e ele ficou preto e azul. Então, ele colocou uma etiqueta na sua testa com a inscrição Nicodromos fecit, fato que trouxe muita desgraça ao flautista que cometeu tal brutalidade, ao homem que toda Atenas honrava como um deus doméstico. Ele botou: quem me bateu foi o Nicodemos. Né? E aí todo mundo se voltou contra o cara que bateu nele. Afinal de contas, o sujeito que apanhou tinha uma certa honra na cidade. As pessoas gostavam dele. Aqui ele fala que ele parecia um deus doméstico. Continuando, página 111, e em uma carta a Melesippos, Diógenes de Sinope diz ter levado um tapa dos filhos bêbados dos atenienses, mas acrescenta que não era assunto importante. Apanhou, mas disse: mas não é nada importante. Sêneca dedica os últimos capítulos de sua obra De Constantia a uma longa discussão sobre o insulto. Esses capítulos chama-se Contumélia, está aqui. E aí, para mostrar que um homem sábio não o nota, no capítulo 14 ele diz: o que um homem sábio fará se receber um soco? O que Cato fez quando alguém bateu nele na boca? Não me irrite. Vingue o insulto ou mesmo devolva o soco. Simplesmente o ignore.
Aliás, não me irrite, não. Vou ler de novo. Ele disse: não se irrite. Tomou um soco? Não se irrite. Vingue o insulto ou mesmo devolva o soco. Então não se irrite, não se vingue e também não devolva o soco. Simplesmente o ignore. Página 112. Estamos indo. A última página, gente. E aí encaixa com o próximo vídeo, segundo as minhas anotações aqui. Você sabe, eu estou refazendo certos trechos que não consegui colocar aqui. Relembrando, todo esse conteúdo estava no outro canal que eu tenho, então fui tirando de lá e alguns eu não consegui tirar, por isso que eu estou refazendo certos trechos e fico de olho nas páginas porque para poder dar um encaixe com o que já está feito. Vamos lá, 112. Claro que todo o código de honra cavalheiresca era totalmente desconhecido dos antigos pela simples razão de que eles sempre tiveram uma visão natural e imparcial sobre os negócios humanos e não se permitiam ser influenciados em qualquer loucura viciosa e abominável. Um soco na face era para eles só um soco e nada mais, uma injúria física trivial. Enquanto os modernos fazem uma catástrofe, um tema de tragédia, como por exemplo no Cid de Corneille, ou em uma comédia alemã recente sobre a vida da classe média chamada O Poder da Circunstância, que deveria ser intitulada O Poder do Preconceito. Se um membro da Assembleia Nacional em Paris recebesse um soco na orelha, isso ressoaria para o outro como o fim da Europa. Vou dar mais uma lida aqui e mais para frente, daí eu já termino. Só um pouquinho. Página 112 ainda. Os exemplos que dei sobre o modo como tal ocorrência seria tratada nos períodos clássicos podem não se adequar às ideias de pessoas honradas. Assim, deixe-me recomendar ao seu conhecimento, como um tipo de antídoto, Jacques, o Fatalista. É um excelente espécime de honra cavalheiresca que, sem dúvida, acharão agradável e edificante. E assim vai, e assim vai. Só vou complementar então aqui, porque ele falou sobre o fatalista. Aí tem uma nota de rodapé que diz o seguinte, aqui para fechar este vídeo. A história a que Schopenhauer se refere é breve, como segue. A história vem agora. Dois cavalheiros, um deles chamado Desglandes, estava fazendo corte para uma mesma mulher, né? Tentando conquistar uma moça, uma senhora e o outro também. Dois disputando uma mulher, tentando fazer o approach ali, né? Quando se sentaram à mesa lado a lado, tendo a mulher no lado oposto, então os dois caras estavam juntos na mesa e a mulher está do outro lado lá. Desglandes, nessas circunstâncias, Desglandes fez o melhor para encantá-la com o seu papo, com a sua conversação. Mas ela, a moça, fingia nem o ouvir e se manteve olhando o rival, de butuca no rival dele. Na agonia do ciúme e tendo nas mãos um ovo cru, involuntariamente o esmagou o ovo. Esse cara, o Desglandes. Sua casca quebrou, claro, do ovo, e o conteúdo do ovo salpicou o rosto do rival, no rostinho do rival. Vendo-o levantar a sua mão, então o rival, talvez numa defesa, ficou sujo e a moça olhando para ele, né? Levantou a mão. Daí, quando esse Desglandes viu que o rival levantou a mão, Desglandes assegurou a mão do cara
e sussurrou: Senhor, eu considero isso como feito. Isto é, Senhor, eu considero que o Senhor me agrediu. Pegou a mão do cara no meio do caminho. No dia seguinte, Desglanz apareceu com um esparadrapo negro em sua face direita. No duelo que se seguiu, Desglan feriu gravemente seu rival e reduziu o tamanho do esparadrapo. Quando seu rival se recuperou, tiveram outro duelo. Desglan novamente derramou sangue. Diminuiu o tamanho do seu esparadrapo preto. E assim por diante, por 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 duelos. Após cada duelo, o esparadrapo de Desglan diminuía de tamanho, porque ele ia cortando o esparadrapo. Até finalmente eliminá-lo. É essa historinha que o nosso amigo termina ali na página 112, dizendo, vou voltar porque daí encaixa com a história. Deixe-me recomendar ao seu conhecimento, como um tipo de antídoto, a história de Monsieur Desglan, da obra-prima de Diderot, Jacques o Fatalista. É um excelente espécime de honra cavalheiresca que, sem dúvida, acharão agradável e edificante. Muito bem, página 112 terminada, mais um vídeo no ar. Agora sim, encaixa, espero que encaixe toda a história aí, que você consiga aprender e se divertir com o nosso amigo Arthur Schopenhauer, A Sabedoria da Vida, um livro muito legal, muito bacana, sensacional de ler. Valeu? É isso, espero que tenha gostado mesmo. Deixe seu recado, salve esse canal, mande para os amigos, enfim, também dê like. Valeu? É isso, um abraço, até mais. Tchau, tchau.